Boa noite. Eu vou começar com uma pergunta. Qual que é o sentimento mais importante desse mundo? Eu ouvi o amor aí, e para mim também é. Eu acredito, eu tenho certeza, que o sentimento mais importante desse mundo é o amor. Outra pergunta. Tem alguém nesse mundo, assim, que você tem certeza que te ama de verdade? Sim, de olhos fechados, tu pode dizer, essa pessoa me ama e me ama muito. Com toda certeza. Mais a fundo ainda, você se sente verdadeiramente amado por Deus? Você pode dizer assim, de certeza, Deus me ama de verdade. João 3,16, um dos versos mais importantes da Bíblia, que todo mundo conhece, fala que Deus, Ele amou tanto o mundo que deu seu único filho por nós. E dessa forma, nós não morreremos, mas vamos ter uma vida eterna ao lado dele. A Bíblia ela deixa claro que Deus nos ama muito, Ele nos ama de verdade. E por isso, Ele deu o seu Filho para que a gente possa viver para sempre ao lado dele. Agora eu quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios 3, 17 a 19, para ler comigo. Efésios 3, 17 a 19. Na minha versão diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse texto mostra que o amor de Deus ele é tão grande que ele chega a ser difícil até de entender. Mas mesmo sendo difícil de entender, ele é fácil de aceitar. O autor ele também fala que a partir do momento em que nós aceitamos esse amor de Deus por nós, nós ficamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ter uma vida plena, cheia, completa, é o sonho de muita gente. Mas a Bíblia fala que essa alegria só virá quando nós aceitarmos o amor de Deus. Só Ele vai ser capaz de preencher todo o espaço que nós temos. É curioso pensar que muitas vezes a gente procura o amor de Deus nos lugares errados. A gente coloca todas as nossas expectativas em um bem material, em conseguir um emprego dos sonhos, uma viagem muito interessante, uma casa nova, qualquer coisa. Mas a partir desse momento, a gente se frustra, porque nós temos dentro do nosso coração um buraco enorme, um espaço muito vazio. Ele é infinito, e só um amor infinito é capaz de preencher esse espaço. Sim, Deus ama muito você, Ele te ama demais. E a partir do momento que a gente recebe e aceita esse amor, nós vamos receber algumas recompensas. A primeira dela é que o amor de Deus ele é capaz de eliminar o medo que nós temos por Ele. Abram suas Bíblias em 1 João 4,18. Diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo, ele paralisa a pessoa. Deus, ele quer que nós tenhamos respeito e uma consideração enorme por Ele, mas nunca medo, porque Ele sabe que esse medo, ele é capaz de distanciar a gente dele. Qual que é o sentimento de uma criança que não se sente verdadeiramente amada pelo pai? Uma criança que não se sente amada pelo próprio pai, a partir do momento que ela erra,
ela fica com medo de ir até ele outra vez. Ela tem medo do que ele vai, qual vai ser a reação dele, se ele vai ficar muito frustrado, qual vai ser o castigo dele. Essa criança fica com muito, muito, muito medo. Mas quando ela percebe que o pai, quando ela tem certeza que o pai a ama de verdade, ela vai buscar o pai. Ela vai buscar o perdão dele e o amor dele. E é isso, é assim que funciona o nosso amor por Deus e o amor de Deus por nós. A partir do momento em que a gente entende que nós somos amados por Ele, nós buscamos Ele e estamos cada vez mais perto dele. A segunda recompensa é que o amor, ele elimina a culpa. Todo mundo já se sentiu culpado em algum momento da sua vida e isso é algo que corrói, é algo que fica dentro da gente e não sai. Mas entender o amor de Deus e aceitar isso acaba com toda essa culpa, todo esse sentimento horrível que a culpa traz. Isso porque a gente sabe que a gente tem um pai que nos ama, um pai que não muda e que tem um amor que não muda. E isso vai produzir um senso de obediência dentro de cada um de nós. Um jovem, imagine um jovem numa escola e ele estava analisando, ele era um cara muito observador. Ele estava olhando assim e ele viu que tinha um monitor que ele era o cara mais querido por todos e todos os alunos. Todo mundo gostava dele, ele era muito simpático, ele era muito alegre. E todos estavam sempre assim na volta dele, conversando. E esse jovem, ele percebeu que mesmo quando esse monitor não estava perto desses alunos, os alunos obedeciam todas as regras desse monitor. Mas por que isso acontecia? Ele parou para pensar. E ele viu que aqueles jovens, eles não queriam desobedecer o monitor porque eles gostavam do monitor. Era uma obediência por respeito a ele e não por medo do que ele ia fazer. E esse é o tipo de obediência que Deus deseja de nós. Uma obediência por respeito e não por medo da punição. A terceira recompensa é que o amor de Deus nos livra da necessidade excessiva de aceitação de outras pessoas. É claro que todo relacionamento firmado com outras pessoas é fundamental. Nós precisamos disso para ser felizes e Deus coloca pessoas na nossa vida para sermos felizes também. Mas a partir do momento em que estamos firmados no amor de Deus, só Ele é necessário para a gente viver aqui. Só Ele vai ser a fonte de todo contentamento e felicidade em nossa vida. Então, quando as pessoas falham com a gente, isso não nos tira do chão, pois estamos firmados no amor de Deus. Com isso, os elogios não vão nos levar totalmente para cima, porque nós sabemos que tudo que nós temos provém do amor de Deus, mas também não vai nos levar totalmente para baixo, porque não vai nos levar totalmente para baixo, porque nós sabemos que todo o valor que nós temos também vem do amor de Deus. Então, todo esse amor nos traz liberdade. Liberdade para não precisar se comparar com os outros para receber uma felicidade, a liberdade de ser feliz, sendo a imagem e semelhança de Deus, sendo quem nós somos, e também a liberdade de ser totalmente feliz, porque nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus e você tem que ter certeza disso, porque o cristianismo só vai acontecer a partir do momento em que entendermos o amor de Deus por nós. Um dos grandes problemas que impede a gente de aceitar esse amor de Deus é a falta desse sentimento de amor. A gente não se sente amado por Deus. Imagine uma criança que foi abandonada pelo pai na infância e que viveu com a mãe durante anos da sua vida e essa mãe não dava amor para ele. Quando ele cresceu, ele foi questionado sobre o amor de Deus. Falaram para ele que Deus é pai. Ele ficou, naquela dúvida, sabe? Deus é pai, mas é que a visão que ele tinha de pai não era
a imagem e semelhança de Deus. Ele ficou questionando muito tempo aquilo. Você consegue perceber que a imagem que temos de Deus, ela é muito influenciada pelo que vivemos na nossa vida? Eu não sei a referência de amor que cada um tem, porque nós vivemos num mundo de pecado e muitas vezes a nossa família não consegue refletir o amor de Deus. Mas, apesar de qualquer coisa, Deus diz que, porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Ainda que essas pessoas, qualquer pessoa que convivemos, pode ser nossa família, nossos pais, nossos amigos, elas não reflitam o verdadeiro amor de Deus, nunca se esqueça que Deus nunca esqueceu de você. Deus está com você a todo momento. Deus o ama e Ele quer uma chance de mostrar o amor de verdade, todo o amor que Ele tem para dar. Se você perguntar por exemplo, vou perguntar para minha mãe, o que eu preciso fazer para ela me amar mais? Ela vai dizer, eu acho, né, mãe, que eu não preciso fazer nada para que ela me ame mais. Mas também, se eu perguntar para ela o que eu preciso fazer para ela não me amar mais, ela também vai falar que eu não preciso fazer nada. Porque ela me ama totalmente. Eu tenho certeza que ela me ama totalmente. E o amor de Deus é a mesma coisa. Deus, Ele não nos ama por o que nós fazemos ou por o que nós deixamos de fazer. Ele nos ama completamente. Nada do que a gente faça pode acabar com esse amor. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos amados por Deus totalmente. Você não precisa ser uma pessoa justa para amá-lo. Deus fala, eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Os justos, eles acham que eles podem se salvar, que eles não precisam fazer nada para ser salvos. Os pecadores, eles buscam o perdão. Eles estão cada vez mais próximos de Deus. Então, depois, quando nós buscamos o perdão de Deus, nós somos gratos. A partir do momento que nós somos gratos, nós amamos. E quando nós não entendemos essa verdade, quando nós não somos gratos por Deus e não buscamos estar próximos dele, nós fugimos. Nós fugimos porque temos medo da ira dele, nós temos medo do que ele vai fazer por nós. A ira dele existe, sim, mas ela é contra o pecado, não contra o pecador. Quando eu entender isso, eu não vou fugir, mas vou buscar ele. Vou buscar ele a todo momento, vou estar aos pés dele, vou tentar estar a todo momento ao seu lado. Porque eu sei que ele me ama, eu sei que ele é meu pai. Eu vou botar mais uma coisa do meu dia a dia aqui. Eu tenho uma cachorrinha, a Nina. A Nina, ela é uma beagle, eu falo que ela parece um pãozinho de forma. Ela é toda inteirinha, assim, gordinha. Ela é engraçadinha. Ela está sempre comigo, sempre, desde pequenininha. Ela me segue para todos os lados. Se eu estou no quarto e eu estou triste, ela fica na minha porta ou arranhando minha porta. E quando eu não abro a porta, ela fica ali deitada. E ela fica ameaçando latir, fica ali até eu sair. Eu viajei uma vez, meus pais ficaram em casa com ela e eu viajei. Meus pais me contaram quando eu cheguei que tinha dias que ela ficava parada na frente da porta do meu quarto esperando eu sair. Porque ela queria estar comigo, ela não entendia por que eu não estava ali. Ela queria estar comigo a todo momento. E Deus é assim. Ele não quer sair de perto de nós. Ele quer sempre estar com a gente a todo momento. Ele quer a nossa companhia. Ele gosta de nós. Ele não é um Deus, como muitas religiões acreditam, que está distante. Que criou a gente, deixou a gente aqui e está longe. A gente que se vire. Ele não é assim. Ele também não é um Deus que precisa de sacrifícios para não se irar com a gente.
Ele está sempre com nós, Ele gosta de nós e Ele nos ama de verdade. Permita que Deus viva na sua vida. Permita que você viva o amor dEle tanto, 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 que você diga que não é mais você quem vive, mas que Deus vive em você. Esse é o maior desejo de Deus, que a gente reconheça o amor dEle e que a gente viva por Ele, viva com Ele em nossas vidas. Hoje eu quero desafiar você a aceitar esse amor de Deus, a parar de procurar amores em lugares errados, mas procure esse amor em Deus. Se firme nele, fique com Ele a todo momento. É disso que você precisa. Eu desejo que todos nós vivamos uma vida plena ao lado de Deus. Que nós tenhamos esse buraco preenchido do tamanho do infinito por alguém que é infinito. E eu vou orar para que todos nós tomemos essa decisão e que a gente dê boas-vindas a essa vida plena que vamos ter com Deus a partir de agora. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui ao lado do Senhor. Muito obrigado por ser um Deus de amor, um Deus que quer estar conosco a todo momento. Muito obrigado por ter esse amor imenso por nós, que nós não somos merecedores. Muito, muito, muito obrigada por estar sempre conosco. Abençoe a família de cada um aqui, a vida de todos, que o Senhor os abençoe. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém.